Uma boa noite a todos. Com muita satisfação que eu aceitei o convite e pensando exatamente na classe com quem eu lido já há 28 anos, atuando em tabelionato de notas e também em registro de imóveis, por onde eu passei 5 anos. Antes de assumir como substituto do 28º tabelião, eu era do 13º Registro de Imóveis de São Paulo. Pensando exatamente na classe, nos corretores de imóveis, me veio a ideia de falar sobre a escritura pública, sobre seus aspectos práticos e normativos. Não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto relacionado à escritura pública num período de 1 hora. Ficaríamos aqui por mais de 1 ano falando a respeito das diversas modalidades do contrato e, ainda assim, sobraria assunto para mais 1 ano. Mas, no dia a dia, vivenciado no tabelionato e no registro de imóveis, atendo colegas dos senhores com perguntas pertinentes do dia a dia, da rotina de vocês, e que fazem parte da rotina de todo o tabelionato de notas, em qualquer localidade do nosso país. Eu peço a permissão para todos para fazer aqui uma lembrança de algo que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e obrigações individuais e coletivas do cidadão brasileiro e dos estrangeiros que aqui residem. O redator do artigo 5º, é claro que não havia nenhuma ordem de prioridade e preferência, mas ele colocou lá como direitos invioláveis o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ele colocou em 5º lugar o direito à propriedade. Como eu disse, não há nenhuma razão para isto. Todos são essenciais. Só que, se sairmos às ruas, veremos que a grande preocupação de todo brasileiro, principalmente os mais jovens, é com a moradia, a casa própria. Ou seja, ele ignora até mesmo o direito à vida, para lembrar do direito à propriedade. É com esse direito que todos nós, eu, os senhores, senhoras, acordamos de manhã, nos aprontamos e vamos para os nossos trabalhos. É muito sensível, é muito delicado. Temos que atuar com muito rigor e responsabilidade. Para alguns, a responsabilidade do tabelião já existia antes de 1994, por decisões, julgados. Mas a Lei 8.935 trouxe taxativamente a responsabilidade civil e criminal pelos atos que o tabelião pratica. Para os senhores, salvo engano, está lá no artigo 723, inclusive recentemente reformado, e que provavelmente deve estar preocupando muito dos senhores, a responsabilidade material pelos atos que vossas senhorias praticam. Então, é justamente com a ideia de trocar conhecimentos e aprimorar o relacionamento dos senhores com seus clientes, melhorando cada vez mais para aqueles que atuam no mercado imobiliário, seja fomentando os negócios ou realizando os contratos, que é a área que eu atuo, escolhi falar um pouco sobre a escritura pública para os senhores. O tema é extremamente extenso, mas eu fiz um pequeno roteiro. Demonstrá-lo em mídia seria apenas cansá-los um pouco mais. Vamos tentar tornar a questão mais prática, objetiva, para que, de fato, surjam e nasçam aí para vocês, e, quem sabe, para mim também, um pouco mais de conhecimento da nossa vivência. Para os negócios imobiliários, o artigo 108 do Código Civil diz que é essencial, é regra, a escritura pública, salvo para os imóveis que têm um valor igual ou inferior a 30 salários mínimos vigentes, e mais aqueles que a lei, que alguma lei o defina como dispensável a escritura pública. Transações imobiliárias com menos de 30 salários mínimos é muito raro, pelo menos na capital paulista, mas ainda assim existe, mas é muito raro. Transações imobiliárias que dispensam a escritura pública, fora desta questão do Código, que o próprio artigo 108 já define, está lá na Lei 9.514, que trata
do sistema financeiro imobiliário, onde as operações imobiliárias contratadas com garantia de alienação fiduciária podem ser ajustadas por instrumento particular. O legislador fez uma questão de reforçar lá, que terá caráter de escritura pública, talvez para entusiasmar o sistema, mas é instrumento particular. Escritura pública é outra coisa. A lei que cuida do sistema financeiro da habitação, que criou o extinto BNH, também diz que os contratos ali firmados podem ser pactuados por instrumento particular, dispensando a escritura pública. Feito essas lembranças, existem outras também. A lei que trata das empresas comerciais, a Lei 8.934, ela diz que os contratos nos quais os sócios integralizam capital social com bem imóvel, eles devidamente registrados na junta comercial, eles são translativos do direito real. Não precisa fazer escritura pública para a conferência de bens imóveis. Então, esses instrumentos são as exceções da escritura pública. A regra é a escritura pública. A Lei 8.935, que regulou as atividades notariais e registrais, ela traz lá as atribuições do tabelião, a partir do artigo 6º, que é o de documentar, da forma jurídica, as relações pessoais, documentar a manifestação de vontade das pessoas. Deriva desta lei, também, agora, tipificado, a responsabilidade do tabelião pelos atos que ele pratica. Então, entrando propriamente dito no tema de escritura pública, nós temos que voltar lá no Código Civil, no artigo 215, que trata do instrumento público. E ele é taxativo e já faz uma grande diferença a qualquer instrumento particular, mesmo que a lei diga que o instrumento particular tem caráter de escritura pública. Ele diz que a escritura lavrada por tabelião tem fé pública, faz prova plena. Ou seja, a fé pública inverte o ônus da prova. Quem contestar, quem impugnar, é quem tem que provar, diferentemente do instrumento particular, que não goza de fé pública. O próprio artigo 215 traz lá os requisitos de validade, os elementos essenciais de um negócio jurídico, de uma escritura pública. Podemos lá perseguir nesses contratos públicos lavrados por tabeliães que, obrigatoriamente, tem que ter a data do ato que está sendo lavrado, o local do ato, a manifestação de vontade das partes, a declaração de que os requisitos legais, todos eles foram cumpridos, a identificação presencial e a qualificação das partes contratantes. Isso tudo remonta à responsabilidade do tabelião de verificar atentamente cada um desses elementos. Não bastasse isso, os tabelionatos, os registros de imóveis, são fiscalizados pelo Poder Judicial através das suas corregedorias, permanente e geral. A geral, por sua vez, dita as normas que os cartórios têm que atuar. E também, nas normas da Corregedoria Geral, tem lá os requisitos da escritura pública que os tabeliães têm que seguir rigorosamente. Cabe aos tabeliães, através de seus prepostos, Vossa Senhoria, certamente, cada um aqui se relaciona com o escrevente da sua preferência, né? Fazer a identificação das pessoas que ali vão contratar, fazer a verificação de disponibilidade daquele bem, daquele objeto do contrato, a possibilidade jurídica daquele contrato, se as partes estão orientadas a respeito das exigências e implicações legais decorrentes da escritura pública e do negócio que estão fazendo. Então, é importante, todos aqui, terem ciência e conhecimento de que a atividade que o tabelião exerce é de tamanha responsabilidade que ele o faz com muito rigor, com muito rigor. A lei obriga, o seu órgão fiscalizador obriga, e ele assim atua. É comum, é frequente no dia a dia pessoas não ligadas à área imobiliária contestarem
e até mesmo com um sentimento um pouco mais irritado, porque de algumas exigências, sejam feitas pelo próprio cartório de notas ou sejam feitas pelo cartório de notas antevendo a exigência do registrador de imóveis. Então, vamos entrar aqui nos aspectos práticos, todos eles amparados por normas. Não é invenção da cabeça de tabelião e de escrevente, não. Ele remete e reflete a segurança jurídica que se pretende prestar à sociedade que busca por esse serviço, que busca inicialmente, através dos senhores, a segurança pelo bem que para muitos é o bem maior, que é a propriedade. Para se fazer a identificação de uma pessoa que configura num contrato, seja como vendedor ou comprador, é preciso, inicialmente, saber se aquela pessoa é quem está à sua frente. É por isso que é bom evitar documentos de identificação com mais de 5 anos. O Brasil, particularmente, não tem uma norma específica que regula o prazo de validade de uma identidade, exceto outros documentos que funcionam como identificação, como passaporte, a carteira do CRES, a carteira da OAB, a carteira de habilitação, que eles próprios já trazem a validade. Mas ter um documento de 1980 identifica uma pessoa hoje, em 2010, é pouco provável. Dizer a essa pessoa que este documento ele deve guardar para outras ocasiões e providenciar um documento que o identifica presencialmente, aprimorando, implementando segurança aquele negócio, é muito delicado, mas é necessário. Normalmente, o comprador só aperta a mão do vendedor ou quando eles estão numa mesa para assinar a promessa de venda e compra, e, em algumas situações, até mesmo quando eles vão assinar a escritura pública. Ele não conviveu a vida toda com aquele vendedor. Como é que o comprador vai saber que aquela pessoa que está vendendo é aquele da identidade? E aquele número de identidade é o número que está lá na matrícula do imóvel. Como é que ele vai dormir? Só tem uma explicação. Teve um profissional que comercializa imóveis no meio e teve um tabelião no meio. Se os dois errarem, os dois ou um deles, pelo menos, vão responder. E agora tem lei para vocês também, já que, para nós, tabeliães, já havia a Lei 8.935. Então, é muito importante, para evoluir num contrato, numa escritura pública, num primeiro momento, fazer de forma adequada e rigorosa a identificação presencial das pessoas. Ver foto é aquele famoso cara crachá. Não é suficiente. O cara crachá pode estar na tua frente, mas a cédula que você está segurando pode te apresentar ou aparentar sinais de que aquele cara crachá foi alterado. Recentemente, em 2006, através do provimento número 25, a Corregedoria Geral proibiu que os cartórios utilizem documentos de identidades replastificados. Esse era o procedimento pela qual muitos estelionatários se utilizavam para alterar a identificação presencial, já que cartório algum ainda no Brasil dispõe de identificação biométrica, mesmo porque verificar a biometria da pessoa, ele não tem banco de dados para checar se é ela mesma. Então, foi proibida em 2006 a utilização de documentos replastificados. E de uns tempos para cá, já também, desde 2005, com muita regularidade, os documentos de identidade não podem ser plastificados, eles até trazem essa informação, proibido plastificar. Mas isso não é tudo no documento. É sabido de todos, que eu convivo com isso diariamente, que as pessoas agora têm condições de criar o documento de identificação no documento oficial do governo. Ou porque a gráfica que imprimiu foi roubada, ou porque algum funcionário vendeu, assim como acontece com o material de segurança de cartório também. São materiais muito sensíveis que, muitas vezes, nas mãos de bandidos, circulando por aí, provocam danos enormes. Os cartórios, os tabeliães, dominam e têm informações que ajudam a identificar este material, mesmo que oficial, mesmo que ele passe pela verificação do papel e tudo mais, mas pelo o seu conteúdo, pela maneira como ele foi preparado.
os tabeliães de cartórios têm formação para identificar esses documentos. Isso não é tudo quando se trata de pessoas. Quando você pega um documento, uma escritura em que os vendedores serão representados por procuração, a primeira coisa que se procura ver na procuração é se ela tem poder específico para tal. Mas é muito comum por aí procurações antigas dos contratos de gaveta, em que a procuração está lá, não tem anotação de revogação nem nada, a certidão que se obteve do cartório é recente, está tudo tranquilo, porém, ninguém consegue ver no documento se houve alguma alteração no estado daquelas pessoas que extinguisse aqueles poderes. A procuração não se extingue só pelo tempo, prazo que a pessoa coloca, quando coloca, e pela revogação, ou renúncia do mandatário. A procuração se extingue também por interdição, por falecimento. Como é que se faz numa situação como essa? É requisito da escritura pública a verificação do estado civil das partes. Aceitar a certidão de casamento ou nascimento antiga é um erro e é um risco enorme que o tabelião transfere para os contratantes. A certidão de casamento ou nascimento atualizada é, por vezes, maioria delas, suficiente para dizer se as pessoas estão vivas ou se tem alguma anotação de interdição, assegurando ali uma identificação, mesmo que ausente, né, o contratante representado ali pelo seu procurador. Mesma cautela, alvará judicial. Alvará judicial, então, hoje em dia no Estado de São Paulo está fácil de verificar. Basta acessar o site do Tribunal de Justiça. Mas o alvará judicial é um problema seríssimo, porque ele é emitido numa folha de sulfite. Ele sequer tem material de segurança. O falsário sequer tem o trabalho de se roubar o material de segurança, como se fazem quando é procuração. É emitido na folha de sulfite. Hoje em dia é possível verificar, através do site do Tribunal de Justiça, em que pé está aquela ação. Se tem uma decisão do juiz extinguindo aquele mandado, aquele alvará. Se aquele alvará ainda está vigente. Se aquele alvará foi emanado, de fato, daquele processo. Então, são questões extremamente importantes e que, às vezes, no nosso dia a dia, passa despercebido. Às vezes, é melhor criticar o profissional que adota esta rotina, porque ele está um pouco que atrapalhando ou vai demorar para lavrar a escritura, do que atender às exigências. Exatamente tudo isso que eu falei é possível fazer na rotina dos senhores durante aquele prazo que geralmente se contrata para a exibição da documentação. Basta relacionar lá na documentação cópias do RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento atualizados, documentos que de fato permitam a identificação da pessoa. Quando o cônjuge está vendendo um imóvel, comparece sozinho no cartório e traz uma procuração geral da sua esposa ou do seu marido. Por quê? Primeira indagação, onde está sua esposa, onde é que está seu marido? Qual a dificuldade dela comparecer ao cartório? Porque o uso da procuração. Procuração geral antiga, então, utilizado para essa finalidade, mesmo que tenha dentro dos poderes gerais, poder específico para vender bem imóveis, é um alerta. Vale a pena questionar, vale a pena analisar. Evita problemas futuros. Evita problemas futuros. Com relação às partes, aos contratantes, basicamente, são os cuidados que se tomam no dia a dia. Verificar a capacidade civil, isto não tem nem como não fazer. Primeiro, o contratante tem que falar. Primeiro, ele tem que se manifestar de alguma forma. Dizer a vocês que ele está comprando, por quanto ele está comprando e de quem ele está comprando. Ou seja, durante todo o ato de preparo de uma escritura pública é verificada a capacidade civil das pessoas. O tabelião, de toda forma, ele é um conhecedor de uma quantidade de elementos jurídicos e legais que tornam viáveis a prática dos seus atos, o que faz, para esta finalidade nos contratos,
profissionais extremamente qualificados, extremamente confiáveis. Partindo para a qualificação objetiva de um contrato, que se trata dos imóveis em si, é preciso verificar, inicialmente, a disponibilidade daquele bem. Se aquele bem que ali se apresenta na matrícula, ele é disponível para venda. Sabemos que está lá no código que cláusula que impede a venda de imóvel hipotecado é nula. Mas são todas as hipotecas que estão ali alcançadas por esse dispositivo? Não são. A hipoteca cedular, ela torna o bem indisponível. A hipoteca constituída do BNH, ela depende exclusivamente de manifestação do credor. O imóvel não se transmite. Um outro impedimento para a venda de um imóvel é a garantia real de alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela não é somente... Eu não a vejo apenas como uma garantia real. Ela, na verdade, ela desdobra o direito de propriedade. Ela torna a propriedade daquele que adquire resolúvel, dependendo de uma condição que ele tem que cumprir. Então, enquanto ele não cumprir, ele não pode vender aquilo, porque aquilo não é dele ainda. Então, é um outro impedimento, tem que ser analisado. Penhora, arresto, sequestro, mesmo que estejam lá na matrícula, eles permitem a venda do imóvel? Depende. A penhora numa execução cujo credor, execução fiscal, cujo credor seja a União, torna o bem indisponível. Não pode vender o imóvel. Mesmo que o comprador declare que está ciente da existência da execução, que assume responsabilidades decorrentes da execução, que ele está ciente dos riscos, não pode vender o imóvel. O bem é indisponível. Essas verificações têm que ser feitas previamente. Se possível, no momento em que o proprietário do imóvel contrata os serviços dos senhores, para que este imóvel seja alienado. Porque quando ele busca o cartório, ou quando ele já está com a documentação em andamento, é um pouco tarde para o comprador. Ou ele pede uma outra oportunidade de um outro imóvel, ou ele manejou o dinheiro que estava investido para pagar pelo aquele imóvel, pagar aquele sinal, quando, de repente, passado lá 5, 10 dias, hoje em dia, com essa rapidez, celeridade na emissão dessas certidões, 10 dias acho que é até muito, né, para combinar uma reunião para se finalizar o negócio. Mas, mesmo que se passe 5 dias, já é tarde demais para o comprador. É importante fazer esse tipo de levantamento, esse tipo de verificação, que o tabelionato faz, obrigatoriamente, para lavrar a escritura, no momento em que vocês contratam exclusividade pela venda do imóvel. Isto vai ajudar, e muito, o comprador. Às vezes, orientar o vendedor, que não tem esse conhecimento. As certidões de matrículas de imóveis, o documento, das certidões, inclusive, é a única que não pode ser dispensada pelas partes. O tabelião obrigatoriamente tem que mencioná-la e arquivá-la. Ela só vale pelo prazo de 30 dias. Tudo bem que, passado um dia da certidão, 2 horas da certidão, ela já não atesta mais o que estava, com absoluta certeza e segurança, o que estava nela no momento em que foi emitido. Pois os cartórios recebem diariamente os títulos que apontam restrições, seja penhora, seja indisponibilidade de bens, qualquer coisa do gênero, ou até mesmo uma outra venda. Mas temos que ficar atento aos prazos. Tem pessoas que vão levando até o 26º, 27º dia. A contagem desse prazo é extremamente importante. O prazo de dias é decadencial. Conta-se a data da emissão e não prorroga no final de semana. Ele vence no último dia útil da contagem. Os cartórios de São Paulo estão emitindo certidões no mesmo dia, no balcão. Isso é muito bom, mas leiam a certificação do oficial. Quem aqui já leu e verificou que ali não tem 30 dias? Um dia anterior, por conta de um procedimento que o registro de imóveis tem, que chama-se contraditório.
Ele não garante aquilo que está dentro do cartório dele naquele dia. Ele só garante aquilo que ele viu no dia anterior. Ou seja, para os senhores, a certidão já sai com 29 dias. É um cuidado, olha, simples demais de se analisar. Toda essa documentação, quando chega ao tabelião, ele faz não só a verificação do que ali está dizendo, do que ali está escrito, como da origem também da documentação. A procuração é verificada. Se o signatário daquela procuração, não aparece lá a assinatura dos senhores, dos contratantes. Aparece a assinatura do tabelião, do substituto que subscreveu. É preciso saber se ele realmente é tabelião, se ele realmente é substituto. Quem dos senhores faz essa verificação? Precisa fazer. Essa verificação, há anos, era muito complicada. Hoje é fácil. É fácil. Basta acessar a internet, no site do Conselho Nacional de Justiça, que lá tem cadastrado do Brasil inteiro todos os tabeliões e todos os substitutos. Tabelião é o seu respectivo substituto. Lá você vai verificar se aquele cartório que está no traslado está lá ainda. É possível verificar no site do Tribunal de Justiça, num link que tem lá, portal extrajudicial, se aquele selo de autenticação que está na tua cópia autenticada, ou aquele selo no reconhecimento firme do teu contrato, ele é fruto de roubo ou não, se é um selo que foi consumido validamente. Isso era quase que impossível quando recriaram os selos aqui no estado de São Paulo. Mas hoje em dia é um clique na internet. Não podemos abrir mão dessas prerrogativas. Uma outra questão extremamente delicada, pessoa jurídica vendendo imóvel. Antigamente se confiava apenas no aspecto de que o sócio, o representante que falava em nome dela, comparecia ao cartório portando o original. Ora, se ele tem o original, ele é o dono da empresa. Que nada, quantas vias se faz um contrato de venda e compra? Quantas os senhores quiserem. Contrato social, a mesma coisa. Quantas o contador ou o sócio quiser. Hoje em dia é muito fácil verificar se aquela pessoa que está à sua frente, depois de feita a identificação presencial dela, da pessoa física, se ela ainda é o representante daquela empresa. E se aquela empresa ainda existe. É muito fácil. Basta acessar o site da Jusesp Online, no estado de São Paulo. Não sendo da junta comercial, basta exigir uma certidão de breve relato. O registro de títulos e documentos emite isso num prazo extremamente curto, inferior aos 5 dias, que eu estou sugerindo aqui para uma finalização de um negócio imobiliário. É possível levantar toda essa história do imóvel, do proprietário que ali se apresenta, dentro desse prazo, geralmente contratado para se finalizar uma operação imobiliária. Tudo isso está lá no rol da documentação imobiliária. Às vezes, um procedimento ou outro que se altera. Aquela documentação que os senhores estão cansados já de saber para que serve. O procedimento talvez se altera. O tabelião, obrigatoriamente, tem que verificar tudo isso na lavratura de uma escritura pública. Por vezes, a escritura está agendada, o escrevente até mesmo minutou a escritura. Eu não sei como é que funciona nos outros cartórios, mas lá no 28º tabelião a gente confere todas as escrituras antes de liberar a assinatura dela. Por vezes, a minuta sai lá com alguns apontamentos que devem ser providenciados antes da assinatura da escritura. Apontamentos que poderiam ter sido verificados anteriormente. Rua A, número 10. Aí vem lá o IPTU, Rua Alfredo José, número 20. Ora. E, para piorar, a prefeitura também trocou o número do contribuinte. Como é que eu posso saber se aquele lançamento fiscal diz respeito àquele imóvel? Qual a segurança? Eu moro lá há 50 anos. Não basta. Eu não morei lá também. Eu nem sei onde fica a Rua Alfredo José. Não basta. É preciso obter as informações de dados cadastrais desse imóvel. Porque o tabelião oferece, através da sua fé pública, segurança jurídica para as partes. E
ele responde pelos danos causados em decorrência dos seus atos. Então, ele não pode prevaricar, sob pena, inclusive, de perder a delegação, não só de indenizar. O registrador não vai registrar a escritura. Ele vai devolver a escritura com exigência, apresentar a certidão. E o comprador, antes de brigar com o corretor, ele vai brigar com o tabelião. O senhor tinha que ter visto. Mas já deveria ter sido visto antes. Hoje em dia, eu atendo, em média, pessoalmente ou por telefone, de 4 a 5 corretores de imóveis. Pessoas que se relacionam diariamente comigo lá no cartório. Fazendo consultas do dia a dia sobre esse aspecto. Sobre esse aspecto. Hoje teve um caso no cartório que eu faço questão de relatar aos senhores, que a pessoa compareceu para vender o imóvel, olha a matrícula e fala, mas o senhor já vendeu o imóvel. O senhor já vendeu o imóvel. Ah, mas tem aqui uma verbação que tornou ineficaz a minha alienação. Senhor, tudo bem, tornou ineficaz a sua alienação em relação àquele credor daquela execução para quem o senhor deve dinheiro. Mas ele não anulou a transação imobiliária que o senhor fez com aquela outra pessoa lá. Aquele negócio ainda vale. O dia que for anulado, tudo bem, mas, por enquanto, o senhor não pode mais vender esse imóvel, o senhor já vendeu para aquela pessoa. As partes estavam dentro do cartório para assinar a escritura. Que situação, né? Isso tudo pode ser evitado. Consultas desta natureza, diariamente, eu estou ali tratando com colegas dos senhores. E eu tenho certeza que todo tabelionato de São Paulo faz a mesma coisa. E faz com o maior prazer. Porque isso daí transfere segurança para a escritura pública e uma relação de fidelidade com vocês. É melhor pecar pelo excesso do que você ficar lamentando pela sua omissão futuramente, pelo seu descuido. Pois bem, esses são cuidados básicos da escritura pública que no dia a dia, que no meu dia a dia, faz com que eu, toda manhã, levanto pensando naquela pessoa que sonha em ter a casa própria e que certamente ela vai estar lá no cartório ao longo do dia. Alguns me chamam até de intransigente lá no cartório, quando vem um documento assim, pô, mas não identifica. O que eu vou falar para o comprador? Chama o comprador, eu falo para o comprador, o senhor conhece ele? Não, eu não conheço. O senhor consegue... Não, eu não conheço. Então, o senhor me desculpa, o senhor que manda, porque, para mim, ele não passou no teste. O comprador acaba desistindo, não de fazer o negócio, mas desistindo de finalizá-lo naquela data. São surpresas que devem ser evitadas. Que devem ser evitadas e podemos evitá-las no dia a dia. Tudo isso não é invenção, já disse, não é invenção da cabeça de nenhum tabelião, não é invenção da minha cabeça. Está nas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça, acessíveis a todos os senhores no site do Tribunal de Justiça, está no Código Civil, no artigo 215. O tabelião precisa dominar e conhecer muito bem a Lei de Registros Públicos, o imóvel que está lá na transcrição. Isto é muito comum. A Lei de Registros Públicos entrou em vigor em 1976. E de lá para cá, ainda há, principalmente dos grandes centros, muitos imóveis em transcrições. E as transcrições têm qualificações, as qualificações das partes, do proprietário, muito precária. Está lá José da Silva dos Santos casado. Eu costumo dizer aos clientes do cartório, colegas, primeira coisa que você tem que pedir para a pessoa que se apresenta como proprietário do imóvel, mostra para mim que você é proprietário. Não é correr no registro de imóveis e pegar uma certidão de propriedade atualizada. É tirar da pasta a escritura pública original. Esse é o primeiro indício de que ele é o proprietário. Ele pode até ter roubado o proprietário ali na esquina, mas já é um indício de que ele está com o original. E este original, em situações em que a qualificação no registro de imóveis é precária, lá na transcrição, que não tem RG, CPF, não tem o nome do cônjuge, regime de bens, este original obrigatoriamente tem que ser exibido lá. Não é que ele vai ser registrado de novo. É que é uma forma de atestar que aquele vendedor da escritura é o proprietário do imóvel no registro de imóveis. É meio que o registro de imóveis fiscalizando o tabelião. Mas não é, não. É segurança jurídica. Aí, quando não tem original, como é que se faz?
certidão reprográfica do título, onde aparece a assinatura das partes, com cópia autenticada de identidade. Aí a identidade antiga funciona bem, porque foi aquela que ele usou lá atrás. A assinatura na identidade provavelmente vai conferir com a que está no livro de escritura. É uma outra forma de se verificar. Senhores, é extremamente importante, é extremamente delicado. Na rotina do cartório, a gente faz isso tranquilamente. Mas eu tive verificando no site dos senhores, tem um assunto recorrente aqui em palestras. Aliás, dois assuntos recorrentes aqui em palestras. Um é documentação imobiliária, extremamente importante. E tudo isso que eu estou falando para os senhores que o cartório faz, obrigatoriamente faz, é algo que já nasce dessa providência da documentação imobiliária. O outro assunto é estresse. Né? Psicólogos que vêm aqui falar de estresse. É estressante. Cuidar dos interesses alheios é extremamente estressante, mas temos que atuar com muita responsabilidade, com muito rigor. Não podemos, de maneira alguma, prevaricar nesta função. A Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, ela traz lá diversos requisitos extremamente importantes e são essenciais para a validade da escritura. Caso contrário, o oficial não registra. Conhecer isto é uma tarefa extremamente importante para vocês ou para aqueles que prestam assessoria jurídica para os senhores. O tabelião faz parte do ofício dele, ele tem que conhecer. Se ele não conhecer, não pode ser tabelião. Aliás, ele é testado no concurso público em cima dessa lei também, para saber se ele conhece. Aplicar lá o artigo 108 numa operação imobiliária cujo valor não ultrapassa aí R$15.300, esse é 30 salários mínimos, um contrato particular, exige do profissional que vai fazer esse contrato conhecimento de toda essa legislação, de todos esses procedimentos. Do contrário, aquele contrato não será registrado. Quanto custa um contrato de uma operação imobiliária de R$15.300? Que profissional que domina esse conhecimento todo e se dispõe a fazer um contrato, atua nesta área, advogados contratualistas, grandes imobiliários ou corretores especializados na área, ele cobra nesse contrato muito mais do que custa a escritura pública. O regimento de custo do Estado de São Paulo, aquilo que se paga no cartório, ele é tratado como taxa. É regulado por lei, está definido em tabela, reajustado, todo início de ano. Reajuste de acordo com a UFESP. Esse regimento de custo traz lá diversas aplicações. Uma delas, que poucos conhecem, é que toda operação imobiliária, cuja forma é admitido o instrumento particular, o ato público tem redução de 40% no custo da escritura. Caso os senhores, numa operação como essa, procuram um tabelião, ele tem que dar 40% de redução. Não é desconto, não. A lei está prevendo lá. O emolumento é reduzido. Torna-se muito mais viável e barato você usar o serviço do tabelião, que é especializado na área, do que se aventurar a fazer um contrato, que, por vezes, vai ter que atender lá diversas exigências do registrador de imóveis. Sem falar da falta de fé pública, que gera uma insegurança jurídica enorme, porque o contrato particular você inverte o ônus. Não é isso que está lá nos corretores de imóveis, no Código de Defesa do Consumidor? Na escritura pública, ela faz prova plena. Taxativo, está na lei. A pessoa que impugnar, contestar, tem que provar por quê. Ainda existe um pouco ali na região extrema de São Paulo. Eu me deparo. Bom, o contrato de operações feito pelo sistema financeiro imobiliário, que tem como garantia lá a alienação fiduciária, hoje em dia é muito utilizado. Esta escritura ela tem redução de 40% no seu custo final, porque a Lei 9.514 admite a forma particular. Fazer uma conferência de bens num instrumento público, quando o contrato social admite, também
O sistema financeiro da habitação, ele tem ainda um tratamento ainda mais diferenciado no regimento de custo do Estado de São Paulo. Não importa quantos atos se praticam ali. Normalmente são dois. É o negócio jurídico da venda e compra e o negócio jurídico da garantia. Não importa quantos atos se praticam ali, cobra-se um só com redução de 20%. Matematicamente, e considerando a aplicação de toda a legislação numa escritura pública, já foi comprovada até mesmo para a Caixa Econômica Federal a vantagem de se optar pela forma pública. Ela se torna mais econômica, mais séria e mais segura. Então, no dia a dia, nas escolhas entre fazer o contrato e procurar um tabelião, a meu ver, a figura do tabelião ele é a melhor escolha. O tabelião, quando ele analisa a documentação e contrata, ele já é um dos garantidores daquele contrato. Ele não é o garantidor da dívida, das prestações, garantidor da eficácia daquele contrato. Assim como os senhores corretores de imóveis, por conta do que dispõe o Código Civil, também respondem pela operação imobiliária na qual vocês atuam. Dar essa garantia aos contratantes é, sem dúvida alguma, algo que enriquece, leva um pouco mais de tranquilidade e segurança para quem compra um imóvel. É muito importante, nesta escolha, fazer essa verificação, fazer essa análise do custo, do benefício, da celeridade, dos riscos futuros, da atuação de um ou de outro, por mais bem preparado que seja o profissional da iniciativa privada. O tabelião, ele presta serviço público em caráter privado, por delegação. Ele está falando em nome dele, ele está falando por ele, em nome dele, tudo aquilo que o Estado interfere nessa relação negocial no mercado imobiliário. É uma garantia para a estrutura do instrumento jurídico que o instrumento particular não tem. É importante avaliar estas questões antes de optar por uma forma ou outra, embora a lei assegure a transmissão do direito real. O registro de imóveis, mesmo que registrado, escritura pública ou contrato, o registro de imóveis ele não é feito para dar validade a contratos nulos. E o oficial de registro de imóveis ele não está lá no dia a dia contactando o vendedor, comprador, para saber se os requisitos legais foram preenchidos. Tudo aquilo que está ali na frente dele pode ser uma mentira. E ele registra porque preencheu os requisitos para o registro. Isso não tira o caráter, o vício do contrato. Faço aqui aos senhores um exemplo do que acontece no dia a dia. E eu não sei o quanto disso acontece, mas eu já testemunhei algumas vezes. O ato lavrado em diligência. Todo tabelião faz ato de diligência. Aliás, o tabelião que não faz ato de diligência, ele está doido para não ser tabelião. Porque, hoje em dia, o mercado está tão dinâmico que os corretores de imóveis, as imobiliárias, dependem de uma estrutura notarial próxima dele, atuando ali de forma personalíssima com ele. Mas há um requisito no Código Civil que diz que o ato tem que ser datado e localizado. É o primeiro do artigo 215 que está lá. É a data e o local do ato. Provimento 58, de 1989, que é o Código de Normas, né, do Estado de São Paulo. No item 15, diz data e local do ato. Na sequência, isso é a letra A. Letra B, local da assinatura do ato. Olha só o que a Corregedoria fez. Quando você fala data e local, que está sendo feita a escritura, está lá dizendo qual foi a sua escolha, qual é o tabelião que você escolheu para lavrar a escritura. Porque a escolha é livre. Só que o tabelião tem limite territorial. E o tabelião tem que colocar na escritura dele o local em que você assinou a sua escritura. Se foi lá na sede do cartório dele, ou se foi lá na sede da imobiliária, ou no endereço do vendedor ou do comprador.
Ele tem que colocar, faz parte, é requisito essencial do ato. O artigo 166 do Código Civil, que trata de atos nulos, diz que é nulo o ato que não cumpriu os requisitos legais. Então, fazer um ato, colocar que será lavrado, assinado em cartório e assinado em diligência, compromete a estrutura jurídica do instrumento. Fazer um ato, colocar que vai ser assinado em diligência, e essa diligência ultrapassar os limites territoriais do tabelião, o ato é nulo. O tabelião não pode sair do seu município, do município da sua delegação. Eu não posso, por exemplo, colher uma assinatura em Guarulhos, e a hora que o meu cartório que eu atuo fica ali no Tatuapé. É só atravessar a ponte ali e eu já estou em Guarulhos. Tem que tomar até cuidado, dependendo do endereço, né, ir lá pelo Google Maps lá para saber se eu não estou passando da rua. Mas não posso. Mas é recorrente no meu dia a dia. Eu verificava, principalmente quando eu atuava no registro de imóveis. Chegava lá escrituras lá, lavradas em outras cidades, e que as partes, todas elas domiciliavam em São Paulo, e o endereço do imóvel era em São Paulo. Eu disse, mas que cargas d'água essa pessoa foi lá, São Caetano, Guarulhos, foi em outro município. Por que ela foi lá assinando essa escritura? Essa escritura tem uma irregularidade, porque foi dito que foi lavrada e assinada em cartório. Salvo as exceções em que as partes, de fato, se deslocaram, né? Ela não foi assinada em cartório. E se o cartorário tivesse declarado o endereço que assinou, teria duas irregularidades. A primeira irregularidade é o limite que ele ultrapassou. E a segunda irregularidade é que, ao ultrapassar esse limite, ele não cumpre o requisito legal. Vamos falar um pouco mais desse assunto. Então, isso. O próprio artigo 166 diz que é nulo os contratos em que não obedece à lei e que não há sanção sobre a irregularidade. O tabelião que comete essa irregularidade, ele responde pelos danos causados em relação a esta atuação ilegal. O ato pode vir a ser, como de fato, eu creio que numa situação de questionamento declarado nulo, porque não cumpriu um elemento essencial da sua validade, e o tabelião ele vai responder administrativamente. Pode ser punido, suspenso, até mesmo perder a delegação, de acordo com o que está na Lei 8.935. Por essa razão, essa questão de perder cartório, o tabelião que perde cartório por alguma indisciplina, por esta razão somente por essa razão, não vi nenhum. Mas que perderam o cartório, acho que eu já vi mais de 20, por irregularidades. Cobrança maior, desconto. Não pode dar desconto. Como eu disse, o que se paga por uma escritura pública é taxa, é imposto. O desconto tem que estar previsto em lei. Ora, instrumento particular quer fazer escritura pública. Ora, pois não, 40% de redução, está na lei. Mas simplesmente deduzir dos meus emolumentos uma determinada parte para garantir a realização daquele contrato, isso é legal. Por essas razões, olha, ficaria aqui tentando lembrar de quantos, mas foram muitos. De 1991 até 1999, no estado de São Paulo, foi assim, um monte. Tem cartório vago até hoje. Os problemas deixados eram tão graves que as pessoas que são providas no concurso público não escolhem. Exatamente. Senhores, a territorialidade do tabelião, de atuação do tabelião, é limitada ao município da sua delegação. Ele pode estar lá no Tatuapé e assinar um documento lá em Santo Amaro. Ele pode estar no Tatuapé e assinar em Santo Amaro a escritura de um imóvel do Tucuruvi, desde que as partes e ele, dentro da sua delegação, esteja dentro do seu próprio município. Então, esse é um exemplo que me chama muita atenção, porque, em razão de descontos
e outras vantagens que eu não sei por que razão alguém busca isso, ou seja, a autoridade atuando desta maneira, ou o cliente buscando dessa maneira. Para que vai o cartório? Faça lá um contrato particular, uma procuração, enfia na gaveta e deixa lá. Se o que você quer é insegurança, é uma autoridade que atua com insegurança, não vai ao cartório. O mesmo é a questão do reconhecimento de firma, só para exemplificar. Tem pessoas que vão ao cartório, a assinatura não confere, fica lá brigando. Calma lá. O senhor quer que confere ou o senhor quer que não confere? Faz uma assinatura nova. Ora, a exigência do reconhecimento de firma, eu confesso e admito que, por vezes, é burocracia demais. Mas, em determinadas situações, é extremamente importante. Eu não sei até hoje por que o mercado imobiliário ainda não exigiu, de regra, o reconhecimento de firma por autenticidade no contrato de locação. Olha, é uma bandalheira que chega a dar medo. Aí, quando vai lá reconhecer a firma do fiador e não confere, você desqualifica o reconhecimento de firma, a pessoa vai e briga contigo. Eu escuto diariamente os mais assim absurdos. Como lá? Você quer segurança ou quer insegurança? Ah, eu quero insegurança. Então, tudo bem, fica ali na rua. Ah, eu quero segurança. Então, venha para o meu lado. O que hoje está te atrapalhando a tua rotina, a tua realização de lucro, amanhã vai contar a teu favor. Então, essas questões do dia a dia, dá para a gente evitar. O exemplo que eu dei da evasão, aí, digamos, de domicílio, da territorialidade do tabelião, é um exemplo que acontece em São Paulo. É até possível compreender algumas explicações, porque estamos numa região metropolitana, onde os municípios eles se limitam por quadras e mapas fiscais. E a pessoa que lá reside sabe que município que ele reside, mas a pessoa que lá não reside não sabe que município que ele está. Do lado da calçada é Osasco, do outro lado da calçada é São Paulo. Então, algumas explicações são até admissíveis, mas, ainda assim, cabe ao tabelião, dentro da sua conduta de zelo e responsabilidade, verificar se ele não está incidindo em nenhuma ilegalidade no contrato que lavra. Então, a questão da territorialidade neste exemplo, eu até disse, salvo quando as partes de fato se deslocaram. Até estado diferente? Até estado diferente, pode se deslocar até município diferente. O tabelião, lá de Manaus, pode lavrar a escritura de um imóvel de São Paulo. Ele só não pode registrar, porque o registro tem territorialidade e competência definida, em razão da localidade do imóvel. A escritura pública, não. O tabelião lá de Santos pode lavrar a escritura dos imóveis de São Paulo. Vamos falar um pouco mais sobre a questão de emolumentos, e deixo até os senhores mais à vontade para um debate a respeito da questão, porque é extremamente delicado. É extremamente delicado. É um assunto que, a meu ver, quando da reforma do Código Civil, né, o advento do novo Código Civil, o artigo 108, ele é tão pouco utilizado, mas ele é tão pouco utilizado, que o legislador, na minha opinião, ele perdeu uma grande oportunidade, de remeter os contratos de uma forma segura. Ele pensou na economia financeira e esqueceu da segurança jurídica. E ele é muito pouco utilizado. O legislador, na minha opinião, ele perdeu um pouco critérios de segurança de negócios quando ele autorizou, na Lei 9.514, que os contratos garantidos com alienação fiduciária, que é do SFI, sejam elaborados por um instrumento particular. Ele pensou na economia e deixou de pensar na segurança jurídica. Quando ele resolveria o problema da economia com segurança jurídica, se mexesse lá nos emolumentos. O legislador de São Paulo, ele cuidou um pouco disso. Não sei se satisfatoriamente ou não. Às vezes, numa operação de R$500 mil, justifica até pelos custos dos emolumentos, até uma certa insignificância. Agora, para uma operação de imóvel menor, acaba se tornando caro demais.
Mas a solução talvez estivesse em pensar em preços justos para a classe que ele pretende atender, mas não ignorar a segurança jurídica dos negócios. Eu acho que o legislador, me perdoe, respeito, escuto qualquer opinião contrária, mas eu ainda não escutei nenhuma que me faça mudar de ideia. Ele pecou aí, ele esqueceu do bem maior, que para muitos vem antes em violação do direito à vida. Então, deveria se pensar na questão da segurança jurídica. Faço aqui só um último comentário, dentro desses exemplos aqui, de descaminhos que se tomaram. Tanto o SFI quanto o SFH, legislação que cuida dos dois sistemas, diz que os contratos operados pelas entidades reguladas e tal, tudo lá na lei, podem ser feitos por instrumento particular com caráter de escritura pública. Faço aqui uma pergunta aos senhores, isso acontece diariamente em São Paulo, aos montes. A Caixa Econômica Federal, com todo respeito à Caixa, sou até correntista, quando figura num contrato, apenas por ser ela, a gestora do FGTS, é ela que vai verificar se está tudo correto e vai liberar a parcela do FGTS para pagamento do preço. Não houve financiamento, a compra foi sinal mais FGTS. Esse contrato é por instrumento público ou particular? A rigor da lei tem que ser público, porque a Caixa Econômica Federal ela não é parte nesse contrato. Ela é mera interveniente, porque ela vai fiscalizar se tudo ocorreu bem e se o imóvel de fato foi vendido com o registro e liberar que se saque o fundo de garantia, que não é dinheiro dela. É dinheiro daquela pessoa que comprou o imóvel. Esse descaminho, inclusive, no Rio de Janeiro, foi corrigido pela Corregedoria Geral de lá, que baixou provimento dizendo que, não, registrador não pode registrar, a forma é pública. Mas é ainda a única corregedoria que atuou contrário a esse posicionamento. Os registradores paulistas registram esse contrato, com lá suas interpretações da lei, mas, ao que me parece, equivocados. Pois, quando a pessoa figura... A Caixa Econômica Federal, o FGTS, ele é gerido, salvo engano, pelo Ministério do Desenvolvimento e Ação Social. A Caixa Econômica Federal está subordinada ao Ministério da Fazenda. Como é que ela pode dizer que ela é parte? Ela é apenas o órgão que o governo escolheu. Fala, como você está em todo o bairro tem uma de vocês na esquina, é você que vai abrir as portas para a pessoa titular desse saldo ir lá e sacar para pagar o vendedor. Ela não é parte no contrato, ela só é parte se ela emprestou o dinheiro. Ela é parte quando, e aí não vamos fazer confusão, o FGTS não está sendo sacado para pagar parte do preço. O financiamento está sendo feito com recursos do fundo de garantia. E aí a Caixa atua como gestor, como conselho gestor deste fundo de garantia. Tanto que salvo engano, me corrijam vocês depois se estiverem enganados, o dinheiro mais barato para a compra de imóvel. São as menores taxas de juros, só que tem um limite de valor do imóvel também, para você obter o recurso do FGTS. A pessoa sequer precisa ser correntista do FGTS, ter conta do FGTS. Mas porque ela não vai sacar dinheiro dela, ela vai usar um recurso que é de todos, que está lá naquela conta. Então, esse contrato é por instrumento particular. Senhores, vindo para cá, eu procurei delimitar esse tema da escritura pública de uma forma que chamar a atenção de todos para a importância dos nossos atos, nossos mesmos, dos senhores, desde a preparação, desde o primeiro contato com o vendedor. Às vezes o contato é com o comprador que deseja comprar um imóvel tal lá, e vocês ficam lá no campo, lá trabalhando para descobrir quem é o vendedor, para saber se ele vende. Tudo isso dá para ser preparado com antecedência, evitar descuidos, evitar irregularidades, ou até mesmo negócios frustrados. Quando os negócios estão ali frustrados na mesa de finalização, o dano é bem menor. Mas é complicado quando o negócio se frustra
depois, inclusive, que o comprador ingressou na posse do imóvel. Acho que faz parte da nossa atividade profissional. Corretores de imóveis, os advogados militantes na área, cartórios, tabeliães, escreventes, registradores, zelar por isso. O tema é, de fato, muito extenso. Poderia aqui preparar algo para os senhores apenas meramente acadêmico, aquela coisa maçante, projeções de slides e tudo mais, legislações, julgados, como se posiciona um, como se posiciona outro. Quando eu fiz o curso de Direito Registral, a minha tese foi a escrever a respeito do juízo qualificador do registro de imóveis. Em São Paulo são 18. Na minha atividade em São Paulo é difícil demais dar conta, porque o que um faz, o outro pensa diferente. Então, na hora de lavrar uma escritura, eu preciso de ver que circunscrição que é tal. Você pôs esse registrador, a certidão de casamento tem que ter 30 dias. Esse registrador não está nem aí para a certidão de casamento, desde que tenha a certidão de casamento. É complicado a atividade. Então, eu procurei enxugar um pouco e ficar focado em questões práticas, todas elas normatizadas, faz parte da atividade do cartório, está previsto em lei, não é invenção de ninguém, temos que tomar muito cuidado com isso. O tabelião responde pessoalmente pelos danos que causa, sim, perde delegação, é punido, é suspenso. Tem tabelião em São Paulo que já está na 3ª punição já de multa e continua tabelião em cartório, mas provavelmente aprendeu por conta disso. Senhores, eu agradeço muito. O conteúdo desse tema, provavelmente a gente vai tirar um grande proveito agora, porque eu vejo que muitos dos senhores têm perguntas a fazer. Vamos enriquecer esse debate. Vamos enriquecer o tema. Eu conto com as indagações dos senhores. Por hora, eu agradeço muito a oportunidade que me deram e fico à disposição para vir aqui ou lá no cartório que eu atuo para ajudá-los e contribuir com o que for possível estiver ao meu alcance. Muito obrigado a todos, senhores.